Quando um fiel é questionado de onde vem a autoridade da Bíblia, a primeira reação é citar a própria Bíblia em um argumento circular, inútil e de pouquíssimo valor. Mas esse é um questionamento importante, pois, se for derrubado, todo o castelo de cartas cai por terra. Terá a Bíblia uma origem sobrenatural? Ela é confiável? Ela aborda mesmo todos os aspectos da vida humana? E, finalmente, deve ser levada em consideração como um guia a ser respeitado, mesmo por aqueles que nem sequer acreditam em suas mitologias? Eu digo que não, não e não. Olha, existem muitas outras razões para não usarmos a Bíblia como base de nada. E talvez a que deva ser mencionada é o comportamento patético, alienante, perigoso, violento, intolerante daqueles que acreditam nesse livro cegamente. Eu digo, se pelos frutos conhecemos a árvore, as pessoas que se alimentam aqui estão passando muito mal. Os versículos da Bíblia têm sido usados para justificar mutilação física, xenofobia, homofobia, machismo, racismo, guerra e perseguição política e religiosa. Ora, não apenas isso. Também como é usada para justificar a restrição a muitas coisas, desde pequenos prazeres inofensivos até cuidados médicos a crianças que sofrem com a religião de seus próprios pais, que na verdade, não passam de um bando de manés. O Lúcido informa. Bem-vindo à realidade. Bem-vindo ao meu canal. Que é notório que Deus é apenas mais uma invenção humana, sabemos faz tempo. Que ele foi criado em épocas remotas por gente absolutamente ignorante, que não possuía conhecimento suficiente para explicar coisas que hoje são triviais, bem como preencher lacunas e justificar o medo de mortes e doenças até então incompreensíveis, também é de meridiana clareza. Mas, nessa história de religião, existe um ser quase tão antigo quanto Deus e que sempre é injustamente esquecido. E esse ser é o Mané. Digo que ele é tão antigo quanto Deus, porque surgiu no exato momento em que o inventor da esparrela sagrada a contou a alguém, e esse alguém acreditou. Aquele foi o primeiro Mané. Esse Mané contou a outros Manés, e o resto da história vocês já sabem. Notem que sem o Mané, muito provavelmente, Deus sequer seria lembrado odiernamente, vez que Deus não faz nada mesmo. Sem o Mané, Deus perde toda a sua necessidade. Puta injustiça com o Mané, que de protagonista passou a coadjuvante. O cara que inventou a lenda, muito provavelmente se tornou o picão da sua tribo ou comunidade, igualzinho a hoje em dia, é ou não é? Arrogava que detinha segredos que os outros não alcançavam. Alegava que conhecia mistérios desvendados diretamente por Deus.
aduzia que possuía poderes concedidos magicamente. A mesma coisa que acontece atualmente. Outrora não recebia dinheiro, mas decidia a direção e o destino dos manés. É claro, já que manés são apenas manés. Os criadores de Deus se propagaram tal qual uma franquia e decidiram aumentar a aposta. Costuraram roupas e títulos especiais para não restarem dúvidas que são diferentes dos manés. É cristalino que não querem ser manés. Por que quereriam? Passaram a se chamar padres, bispos, cardeais, pastores, rabinos, papas, monges e por aí vai. Tudo para mostrarem que não são os manés. Isso precisa ficar claro acima de tudo. Um mané não segue outro mané, a não ser que ele seja assim ordenado por alguém que não seja mané. Os líderes religiosos, desde sempre, fazem 1000 promessas aos manés, que por serem manés sempre acreditam, mesmo que tais promessas nunca se confirmem ou concretizem. Criam livros para os manés e cuidam para que tais alfarrábios só possam ser interpretados apropriadamente por eles mesmos, os líderes, nunca pelos manés que, coitados, confusos, não passam de manés. Os manés também frequentemente dão seu dinheiro a tais líderes. Isso porque lhes fora dito que Deus precisa de dinheiro e que esse dinheiro sempre vai para as obras de Deus. Mas Deus não tem casa, não come, não bebe, Deus não se veste, não tem conta em banco ou fatura de cartão de crédito. No entanto, nem todo o dinheiro do mundo é suficiente para Deus. E quem paga a conta? Adivinhem, lógico que são os manés. Para piorar a situação dos manés, os líderes religiosos inventaram o pecado, algo criado para trazer mais culpa para o mané. E dizem que o mané pode pecar até com um simples pensamento, e que tal pensamento pode levar o mané a experimentar uma eternidade de sofrimento e tortura. É claro que quem oferece a solução para sair de tal enrascada está no alto do púlpito, e é conhecido por um daqueles títulos diferentes a que me referi. Grande negócio, não? Os manés se sentem tão culpados que entregam até o que não têm, chegam a fazer guerras e matar outros manés que acreditam em um Deus diferente. Lógico, vez que manés são manés. O irônico é que esses líderes religiosos não acreditam genuinamente em Deus, apenas dizem que acreditam, pois não são manés. Só os manés acreditam. Os líderes religiosos são justamente os maiores pecadores. Se corrompem, dão guarida a pedófilos, vendem bênçãos e milagres e vivem, em boa parte das vezes, uma vida nababesca, patrocinada, obviamente, pelos manés. Em todas as oportunidades em que são apertados, e alguns manés humildemente lhes pedem explicações, os homens santos empurram o problema para Deus. É a vontade de Deus, foi Deus quem decidiu, olha, Deus me enviou nessa missão. E os manés, como sempre, engolem. Se não engolissem, não seriam manés, não é verdade? O genial da ideia da religião é que não importa quais regras absurdas e sem sentido você invente, elas não podem ser comprovadas e quem as cria sabe bem que os manés são manés. Pronto, não precisa de mais nada. Existem manés de vários tipos e que acreditam em imbecilidades diferentes. Mas isso é irrelevante, porque acima de tudo, o mané é um mané. Faz parte da sua natureza acreditar. No momento em que ele deixa de acreditar, deixa de ser mané, ora. E é por isso que quem vende a ideia tem que constantemente lhes lembrar o quão manés são. Lhes dizer que devem ter orgulho de serem manés. Aliás, esse é o único e real trabalho deles. Manter o mané quieto. Fazer do mané o melhor mané possível. Dizer àqueles que já são manés que Deus ama os manés e que quanto mais manés, melhor. Basicamente, essa é a essência de toda a religião. Não importa qual e não importa que dogmas apregoe. Existem os líderes religiosos e existem os manés. E isso basta. Para suportar tudo isso, alguns religiosos criaram a teologia, a fim de fazer os manés pensarem que eles, os líderes, são eruditos e especiais, e que compreendem coisas que os manés não poderiam. Mas isso é apenas mais um truque para iludir os coitados dos manés. Outra artimanha dos líderes é usar termos genéricos e subjetivos, similares aos usados em cartomancia e prestidigitação.
Quando os manés fazem perguntas mais complicadas, eles respondem coisas do tipo: é uma força, é uma presença, é algo maior, eu sinto dentro de mim, os caminhos são misteriosos. Pode parecer absurdo ou patético, mas não para o mané. O mané se conforma, aceita qualquer coisa, mas não se pode culpá-los, afinal, são manés. Os líderes religiosos, ao mesmo tempo em que enriquecem e comem a bunda dos filhos dos manés, se banham em masturbações filosóficas, que é evidente, não dão em nada e nem poderiam. Deus nunca as confirmou e nem irá. Os líderes sabem disso, os manés não. Foram construídos então ícones inatingíveis, como Agostinho e Aquino. Filósofos de renome são trazidos à baila para contradito debate, como Kant, Humes e, finalmente, a falseabilidade de Popper. Mas quem matou essa charada toda foi um humilde cantor e compositor pernambucano, radicado no Rio de Janeiro, chamado Bezerra da Silva, e o fez com apenas uma frase: malandro é malandro e mané é mané. Tal assertiva resume brilhantemente toda a essência e condão religioso. Por mais que os líderes religiosos batam o pezinho e se mordam, você pode até perguntar: mas onde está Deus nessa história? Eu respondo: simples, aonde sempre esteve, em lugar nenhum. E se você duvida disso, talvez seja mais sensato tirar Deus da questão e começar a se preocupar qual tipo de pessoa realmente quer ser. Porque, ao que tudo indica, malandro você não é. E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever que é. Malandro é malandro, mané.